Como vocês sabem, eu estou fazendo uma série de mensagens na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. As circunstâncias em que o apóstolo Paulo se encontra não são nada favoráveis. Um pouco antes da sua prisão, Roma tinha sido queimada. E dizem as más línguas, queimada pelo próprio imperador Nero, que culpou os próprios cristãos por terem cometido essa atrocidade. E agora os cristãos eram vistos pelos romanos como os grandes inimigos públicos. Eles eram os responsáveis por terem colocado fogo na cidade de Roma. E o apóstolo Paulo, por causa disso, por ser um dos cristãos de destaque, agora está preso numa masmorra. Ele está enclausurado, ele está num local sem acesso a outras pessoas, sozinho, com frio, e é nessas circunstâncias que ele escreve a sua última carta, sabendo que nesse momento ele não tem mais esperança de sair de onde ele está. E nessa situação ele olha para a igreja de Cristo Jesus e vê as circunstâncias que a igreja está passando e diz: quem vai permanecer e pregar o Evangelho? Como nós vamos ficar, como a mensagem de Cristo vai ficar diante dessas pessoas que têm dito que o nosso Senhor Jesus não é Deus, ou que Ele não ressuscitou dos mortos, ou que a ressurreição já aconteceu? Quem será aquele que há de preservar a sã doutrina? E ele escreve então a carta ao seu filho na fé, Timóteo, esse jovem, doente, tímido, que é bispo na igreja de Éfeso, para que ele permaneça na sã doutrina. E escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, ele escreve o seguinte, diz assim a palavra de Deus: Timóteo, meu filho, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Vamos orar? Pedir a Deus que fale os nossos corações. Deu tanta coisa errada hoje, vamos orar para que Deus esteja falando aos nossos corações aqui. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, esteja conosco, que teu Evangelho fale aos nossos corações, que o Senhor fale através da tua palavra, como nós precisamos de ti. Eu não sei por que o inimigo tem se manifestado no meio de nós, mas nós sabemos de uma coisa: a vitória já foi decretada na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, e nós não temos nada a perder, porque estamos firmes na promessa, edificados sobre a rocha, e sabemos que o nosso Redentor vive e nos deu o poder para enfrentarmos as ciladas do demônio e seguirmos em frente. Esteja conosco, teu Evangelho fale aos corações dessas pessoas e que saiamos daqui edificados. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu acho impressionante como a Bíblia é capaz de descrever com tanta sabedoria o tempo em que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Para quem é pai, como eu, e tem filhos, qual é a dificuldade que a gente tem de ensinar agora, nessa sociedade doida em que a gente está, os valores que são eternos? Porque os valores desse mundo e da sociedade do presente século são valores completamente diferentes daqueles que nós encontramos na palavra de Deus. E quem é pai como eu está preocupado. O que vai ser do mundo com os meus filhos chegarem à idade adulta? Quando passarem pela adolescência? O que vai ser dos meus filhos quando entrarem na universidade? O que vai ser do mundo daqui a 5, 10, 15 anos?
Se vocês não sabem o que é isso, talvez é porque vocês estejam lendo pouco a Bíblia, mas o fato é que todo mundo que tem lido a Bíblia, todo mundo que é pai, todo mundo que é cristão, todo mundo que observa a situação em que nós estamos, tem preocupações. E a pergunta que eu gostaria de iniciar com vocês é que quais são esses tais últimos dias do qual o apóstolo Paulo está falando aqui com vocês? Será que é um tempo que ainda vai acontecer ou que é um tempo que nós já estamos? Será que é um tempo que precede ou antecede imediatamente a volta de Cristo Jesus ou é um tempo agora em que a igreja está inserida? E a palavra de Deus, ela é certeira no que diz respeito ao que é ou o que são os últimos dias. A Bíblia responde. Nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo escrevendo para nós, o autor da carta de Hebreus, que a gente não sabe se é o apóstolo Paulo, escrevendo para nós o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Portanto, os últimos dias são esse período que o Velho Testamento se refere, dizendo, é o período em que Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo e esteve no meio de nós. Esse é o período dos últimos dias. Quando o apóstolo Pedro está pregando em Pentecostes, na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo está sendo derramado, ele diz, citando o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Portanto, os últimos dias são esse momento em que nós estamos agora, em que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, em que o nosso Senhor Jesus veio, ressuscitou dos mortos e um dia vai voltar. O período entre os dois adventos é o período dos últimos dias, em que nós estamos aqui de passagem, aguardando com expectativa a volta do nosso Senhor Jesus. É aquele tempo em que, como diz o nosso Senhor Jesus, e por se multiplicar a iniquidade na terra, será que Deus vai encontrar fé no mundo? Nós estamos aqui sendo provados, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui sendo testados na nossa fé. E será que nós vamos ser salvos? Porque o que diz o nosso Senhor Jesus é que aquele que perseverar até o final será salvo. Então, é esse período entre os dois adventos, esse período entre as duas vindas de Cristo Jesus, que são os últimos dias. E como é que Paulo descreve as pessoas do presente século, as pessoas em que nós, Igreja de Cristo Jesus, essas pessoas com quem nós iremos conviver? E nota que o apóstolo Paulo usa 19 textos, ou 19 características, e seria meio tedioso a gente entrar em todas as 19. Mas se a gente olhar com um pouquinho de atenção, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo deu algumas dicas de quem são essas pessoas no meio dos quais nós estamos inseridos. Ele começa falando que as pessoas do presente século são egoístas, e a palavra no grego significa amantes de si mesmos. E depois ele fala, eles são avarentos, e a palavra é amantes do dinheiro. E ele termina essa lista dizendo, e eles são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, o problema do presente século dessas pessoas parece que elas amam, mas elas têm o amor delas direcionados para lugares errados ou para objetos errados, ao invés de amarem a Deus. Ele diz, eles amam mais a si mesmos, eles amam mais o dinheiro, eles amam mais os prazeres. E nota que é muito... Se você não é de Marte, você deve estar acostumado com esse mundo que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Porque existia, ou a gente entendia numa época em que a gente olhava para uma menina e a gente gostava dela e queria construir vida com ela. Hoje em dia a pessoa diz, eu te amo, ou seja, eu quero te usar, eu quero tirar de você alguma coisa, eu quero ter em você um objeto ou um troféu. Eu não quero construir sonho, eu não quero construir vida, eu não quero realizar matrimônio com você. O que eu quero de você é tirar de você alguma coisa. Eu olho para alguém e digo assim, eu vou ser amigo daquela pessoa na medida em que essa pessoa pode me dar alguma coisa em troca. Mas se ela não pode me dar nada em troca, então não há por que eu me doar.
e são amantes do dinheiro. Porque nós estamos numa sociedade em que quanto mais você consumir, ou quanto mais você tiver, ou quanto mais você tiver em detrimento dos outros, melhor. Não é ter dinheiro para que todos tenham acesso a saneamento básico, para que todos tenham acesso à educação, para que todos tenham acesso à justiça social. Não! Eu quero acumular, e quanto mais eu acumular, melhor. E os outros, à minha volta, que se danem. E são amigos dos prazeres, a ponto de dizerem assim: vamos curtir a vida, vamos beber e Que vida mais fútil, mais efêmera. Não é vamos ler um livro, não é vamos construir um país melhor, vamos curtir a vida. O que é curtir a vida? É desperdiçar a vida. Que mundo esquisito! E o apóstolo Paulo começa a citar algumas coisas sobre essas pessoas. São pessoas que gostam de contar vantagem, são orgulhosos e são blasfemos. O que eu entendo que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você? É gente que bate no peito e diz: eu conquistei tudo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho no meu bolso, as coisas que eu realizei por mim, e eu não precisei da ajuda de Deus, e por isso eles são blasfemos, por isso eles são orgulhosos. Por isso, eles são jactanciosos. E eu entendo que o apóstolo Paulo agora começa a falar assim, e os pais dessas pessoas, as pessoas mais experientes, viram para eles e dizem assim: meu filho, esse caminho pelo qual você está andando não é bom. Eu tenho experiência, eu já passei por isso. Eu sei que esse caminho que você está seguindo vai de mal a pior. Não vá por esse caminho. E quais são os atributos dessas pessoas que o apóstolo Paulo começa a dizer para mim e para você? São desobedientes, são sem gratidão, são sem respeito. Ele diz assim: no seu tempo, papai, era assim, mas agora, no nosso tempo, é diferente. Sabe o que é? É que agora que eu tenho 20 anos de idade, eu sou uma pessoa muito experiente, e a sua experiência e o fato de você já ter vivido essas coisas não contam absolutamente nada. Portanto, pai, você é um velho, você está caducado, as coisas, os valores que você tinha não funcionam mais no presente tempo. São sem amor pela família, e são irreconciliáveis, no sentido de que não conseguem ouvir o que a gente tem para dizer. E essas pessoas vão de mal a pior. E aí começam a se tornar caluniadores. E sabe o que eu acho que eles estão dizendo? Que o apóstolo Paulo quer dizer nessa sequência? Eles são gente que dizem assim: todo mundo é assim, não sou eu que vou precisar mudar. São pessoas que se medem os outros e medem a sua vizinhança na sua métrica. Eles acham: bom, todo mundo deve ser como eu, a ponto de não terem domínio próprio, a ponto de serem selvagens e a ponto de odiarem o próprio bem. Sabe o que é odiar o bem? Uma pessoa que odeia o bem é aquela que se irrita quando ela vê alguém que é correta e que é íntegra, e isso incomoda profundamente. E eles são inconsequentes e soberbos. E quando ele diz soberbos, são pessoas que elas sabem que estão erradas, mas são incapazes de admitir o seu próprio erro. Mas o que é interessante é que, se você olhar a sua Bíblia, como nós vamos ver no pequeno grupo, na terça-feira e na quarta-feira, o apóstolo Paulo diz para mim e para você como essas pessoas terminam. No versículo 7 ele diz: essas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao reconhecimento da verdade. No versículo 9 ele diz: elas resistem à verdade. No versículo 8, e no versículo 9 ele diz: eles não irão longe, e a sua insensatez se tornará evidente a todos. Gente, eu vejo isso todos os dias. Esse é um retrato da sociedade em que nós estamos nesse momento. Lares sendo desfeitos, pessoas reclamando da solidão profunda, um profundo sentimento de abandono, um profundo sentimento de desconfiança. As pessoas já não sabem mais em quem elas podem confiar, elas não têm um verdadeiro amigo em quem elas podem se apoiar, e mais, quando alguém discorda delas, elas não conseguem aceitar a discordância pelo simples fato de que essa pessoa pensa diferente de você e de mim.
Pessoas com depressão. E depressão no sentido mais triste da palavra, que é gente que não consegue ver alegria na vida, ou propósito na vida, ou sentido na vida, a ponto de não conseguirem, ao ponto de olharem para trás e dizerem: eu fiz tanta bobagem na minha vida. E tudo isso foi em vão. Mas essa não é a promessa para nós. Essa não é a promessa para a igreja. A promessa para a igreja do nosso Senhor Jesus é diferente. O mesmo apóstolo Paulo descreve para nós que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A promessa que Deus deu para nós é uma promessa diferente, de que se nós perseverarmos, nós iremos ter uma vida, que quando nós olharmos para trás, nós iremos nos alegrar. O que Deus tem para nós é que nós teremos relacionamentos plenos e completos, que nós teremos uma vida de contentamento, que nós teremos alegria e paz. Paz a ponto de eu dizer: eu estou em paz comigo, eu estou em paz com o meu semelhante, eu estou em paz com Deus. Isso é o reino de Deus. Nosso Senhor Jesus, falando sobre o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Existia um comerciante que ele procurava essa pérola, e ele encontrava essa pérola e dizia: ainda não é ela. Ele diz: essa ainda não é ela. Ainda não é ela. Até que ele encontra uma pérola que ele diz: essa pérola é inestimável. E ele vende tudo que ele tem, para que ele possa ter essa pérola. Sabe o que eu acho que o nosso Senhor Jesus está dizendo para mim e para você? E nesse contexto, eu procurei a alegria no dinheiro, não consegui me satisfazer. Eu procurei em relacionamentos, não consegui me satisfazer. Procurei em prazeres, não consegui me satisfazer. Procurei em tudo que você possa imaginar, não consegui me satisfazer, até que eu encontrei Jesus. E a palavra de Deus diz: agrada-te também do Senhor, deleita-te também do Senhor, e Ele te concederá aquilo que deseja o teu coração. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é como um homem que estava trabalhando no campo e encontra um grande tesouro. E aí o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem e ele compra esse terreno. E ele diz: agora eu ganhei esse tesouro. E sabe, eu gosto muito de uma interpretação desse texto que fala que é o seguinte: naquela época, uma pessoa, quando tinha uma dívida ou queria fazer dinheiro, podia vender até os filhos, podia vender a esposa. Olha, de vez em quando dá umas ideias na cabeça. Estou brincando. E aí, eu imagino que... Imagina esse homem que vendeu tudo que ele tinha, inclusive a sua esposa e os seus filhos, e aí ele encontra que ele compra aquele terreno, pega aquele tesouro e ele recompra de novo os seus filhos, recompra de novo a sua esposa. Sabe o que eu acho que muito do que Jesus estava querendo dizer nessa história? É que se a gente consagrar o nosso casamento no altar de Deus, Deus devolve para a gente nosso casamento transformado. Que se a gente colocar no altar de Deus os nossos filhos, Deus devolve para nós os nossos filhos, mas agora para a glória deles, e a gente cria eles para que eles glorifiquem com as suas vidas o nome de Deus. Que se a gente colocar no altar de Deus tudo que a gente ganha com o nosso dinheiro e dizer: é teu, Senhor, a gente vai entender que tudo que a gente tem é para a glória de Deus, e a gente vai entender que a gente não vai trabalhar para ter reputação, mas a gente vai trabalhar para servir o próximo, assim como nosso Senhor Jesus fez. Que se nós fizermos isso, nós realmente desfrutaremos do reino de Deus. E o que me dá mais dor no meu coração é que, olhando essa descrição do apóstolo Paulo sobre o tempo presente, eu olho para os jovens da universidade onde eu dou aula e eu vejo que eles são um retrato claro do que é isso. E como eu fico triste quando eles saem lá da cidade deles, onde eles eram crentes, vêm para cá e se perdem. E se perdem por quê? Porque não ouviram o conselho do apóstolo Paulo. E como diz a palavra de Deus, lembra-te também do teu Criador, antes que venham os maus dias, e deles venhas a dizer:
não tenho neles contentamento. Gente que se perde. E se perde por quê? Porque não permaneceram no Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, porque o apóstolo Paulo dá para mim e para você alguns conselhos úteis e importantíssimos, para vocês que são jovens, para nós que somos jovens e queremos desfrutar a vida, olhar para trás e dizer, valeu a pena. Para essas pessoas é que eu gostaria de pregar nessa noite, pois o apóstolo Paulo tem um conselho para mim e para você, baseado na carta de 2 Timóteo, e esse conselho é o seguinte, pode passar para mim? Veja o que o texto bíblico diz para mim. Timóteo, eu sei, esse mundo, esse presente era horrível, mas você, por outro lado, presta atenção, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que não são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé, pois não são capazes, está errado isso, pois são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual o conselho que o apóstolo Paulo está deixando para mim e para você? Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeu. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. E você poderia perguntar ao apóstolo Paulo, mas o Senhor me dá razões para que eu permaneça nas minhas convicções, para que eu permaneça no Evangelho? O Senhor pode me dar razões? E eu consigo entender nesse texto 3 razões que o apóstolo Paulo está dando para mim e para você, pelos quais eu devo permanecer. São elas 3 razões. Porque você conhece o caráter de quem te ensinou, está escrito aí no texto. Porque a Bíblia é capaz de salvar você. E 3, porque a Bíblia é útil para preparar você para a vida, mas uma vida que vale a pena, uma vida que você vai olhar para trás e dizer, a minha vida fez sentido e valeu a pena perseverar. São 3 razões que o apóstolo Paulo me apresenta, e eu começo com a primeira, porque você conhece o caráter de quem te ensinou, porque desde criança você conhece as sagradas letras. O apóstolo Paulo está fazendo uma alusão à sua avó Lloyd, que permaneceu na fé, apesar de estar lá em Listra, apesar de ser judia, e poderia ter se afastado do Deus vivo e das palavras do Deus vivo e das escrituras do Deus vivo. Ela permaneceu na sua fé e ensinou a filha Eunice e ao seu neto Timóteo. Desde a mais tenra idade, esse rapaz tem aprendido da sua avó que ele pode confiar e acreditar na palavra de Deus. A sua mãe Eunice, apesar de não ser casada com um homem judeu que era servo do Deus vivo, ela continuou sendo fiel à palavra de Deus, ensinando seu filho Timóteo na fé, ensinando as palavras de Deus ao seu filho. Mas a outra parte que ele diz, e você conhece o meu caráter. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Em outras palavras, Paulo está falando, olha para a minha vida.
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você pode falar isso para um colega seu da universidade? Olha para mim. Eu posso falar isso para os meus colegas da universidade. Eu posso falar isso para minha esposa. Eu posso falar isso para os meus filhos. Eu posso falar isso para minha mãe, para o meu pai. Eu posso falar isso para as pessoas que convivem comigo. Você pode falar isso? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo que a gente entenda. É o caráter de quem ensinou. Paulo vive o que ele prega e ele faz um convite a mim e a você. Você viva aquilo que você prega. Aquele que me envergonhar diante dos homens, eu também. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos negar ou envergonhar o nome de Cristo na nossa vida. Eu acredito, meus irmãos, que à medida que o tempo passa, a gente deve cada vez mais se deixar moldar pelo Evangelho de Cristo Jesus. Há uma bela ilustração sobre isso de um jovem pastor que tinha acabado de sair do seminário e começou a pregar sobre o Salmo 23, e ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está vendo? Posso ficar descansado, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Está vendo? Quando tiver uma doença na sua vida, meu irmão, repreende. Porque Deus não vai deixar que uma coisa dessa aconteça na sua vida. Está amarrado. Isso é coisa do demônio. Pode repreender. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Está vendo? Quando ficarem falando mal de você, seus inimigos vierem com você, mas lá na frente, quando você estiver no palco cantando louvor, você vai dizer para ele: tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. E a pregação foi nesse nível. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No dia seguinte, o pastor da igreja, velho de guerra, meio revoltado com o que tinha acontecido no púlpito naquele dia, naquele domingo anterior, abriu a Bíblia. Meus irmãos, eu ia pregar outra coisa, mas Deus me incomodou muito semana passada e eu gostaria de pregar para vocês nessa noite o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho aprendido que não vai me faltar dor, não vai me faltar sofrimento, não vai me faltar dificuldade nessa vida, nada vai me faltar. Tinha uma época na minha vida que eu estava lá no emprego, num determinado lugar, e eu era muito jactancioso, eu tinha um orgulho da minha igreja, das pessoas da minha igreja, da reputação, e Deus fez a poda em mim, porque Ele é assim. Ele faz a poda para que deem mais frutos. E eu achava que aquilo que eu tinha, ou aquele ministério que eu tinha, era a minha capacidade de adorar a Deus. Sem aquilo eu não podia adorar a Deus. Sabe o que Deus me fez quando Ele tirou isso de mim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade, eu posso perder aquilo que eu acho mais importante na minha vida, mas eu ainda tenho Deus, então eu tenho tudo que eu preciso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando eu passar pelas maiores dificuldades, Ele nunca me faltou, porque Ele é tudo que eu preciso na minha vida. Aí ele virou e disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E sabe de uma coisa? Vocês sabem o que aconteceu comigo nos últimos anos, como eu chorei e sofri, porque minha esposa estava com câncer. E como a gente repreendeu a doença. E como a gente pediu a Deus que Ele curasse aquela mulher, minha esposa querida. E Deus a levou para a glória dEle. E eu sei
eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque eu sei que no último dia eu estarei de novo com a minha esposa e ela estará comigo, e eu posso ter certeza e confiança de que o Senhor meu Deus está ao meu lado e me dará forças para seguir, e no último dia eu e ela estaremos juntos novamente. Eu não temo mal algum. E sabe de uma coisa? Há uns anos atrás, eu fui vítima de difamação e calúnia na igreja onde eu estava. E como eu sofri. E depois, descobriram que era mentira, que era tudo enganação. Eu queria dizer a vocês que eu fiquei com muita raiva daquele pessoal, e por um tempo eu queria mesmo que todos eles morressem. Mas não é que Deus transformou meu coração? Não é que Deus transformou a minha vida? E Ele preparou uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e eles se assentaram comigo, e eu pude estender a destra da comunhão, e Ele restaurou a minha comunhão com essas pessoas, pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz, para que essas pessoas pudessem ser perdoadas, e eu pudesse perdoá-las também. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E certamente que a bondade e a misericórdia dele me seguirão por todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que eu entendo que o apóstolo Paulo está falando é que eu e você precisamos aprender a ser moldados pelo Evangelho de Cristo Jesus de uma forma profunda, de tal forma que não reste nada desse presente século dentro de nós, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. E esse é o convite que o apóstolo Paulo está fazendo para mim e para você. Seus relacionamentos foram consagrados a Deus, seu caráter é um só, ou você é uma pessoa dividida? Você tem se deixado moldar pelo Evangelho de Cristo Jesus para viver plenamente o Evangelho, ou você é uma pessoa dúbia? De que lado você está? Porque eu e você não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos às hostes satânicas, ao príncipe desse mundo, aquele que coordena os valores desse mundo decaído. Segunda coisa pelo qual eu e você podemos permanecer é porque a Bíblia é capaz de te salvar. Ele disse isso. Porque as sagradas escrituras, porque as sagradas letras, a Bíblia é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Você quer ser sábio? Você quer aprender como viver? É a palavra de Deus que vai te ensinar. Come esse livro, bebe esse livro, dorme com esse livro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Engraçado que quando eu me lembro disso, eu vejo o nosso Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma dificuldade de entender o que esse texto significa, porque verdade tem para tudo quanto é lado. Eu digo para você assim: 2 mais 2 é 5. Você diz, isso não é verdade. Esse é um conceito grego sobre o que é verdade, e nosso Senhor Jesus não está dizendo isso. Também tem um conceito jurídico do que seria verdade. Eu viro para você e digo assim: eu estava ontem lá na minha casa dormindo e acordei às 7h30 da manhã hoje. Aí você diz: você pode estar falando a verdade ou pode estar mentindo. Eu dou um testemunho e você pode acreditar ou não. Esse é um conceito romano do que é verdade. Jesus não é romano, Jesus não é grego, Jesus é outra coisa. Jesus é judeu. E mais do que judeu, ele é Deus. Ele não disse que eu falo a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Você quer entender o que Jesus está querendo dizer? Sabe quando o seu pai virava para você e dizia: eu vou te buscar na escola amanhã, pode ficar tranquilo, e pode chover, pode fazer sol, pode acontecer o que for, eu vou estar lá, porque meu pai disse que vai estar lá, e eu posso confiar que se ele disse, ele vai aparecer? É isso que Jesus está querendo dizer. Sabe aquela história de você confiar no amor dos pais? Que você pode estar com uma doença horrorosa e eles vão estar com você do seu lado, não importa o que for.
Que os seus pais podem, apesar de qualquer coisa, que você pode estar errado que for, fazendo o que errado que você estiver fazendo, ele ainda assim continua te amando, se importando com você, e vai continuar querendo dar a vida dele por você. Sabe quando seu pai pegava você pela orelha, botava você de castigo, dava umas palmadas bem dadas, e aí lá para trás, quando você olhou e disse assim, graças a Deus que meu pai me pegou pela orelha, me deu umas boas palmadas, que agora eu sou o homem que eu sou, porque o que meu pai fez por mim naquele tempo, sabe o que é? Eu posso confiar nele, que ele sabe o que é melhor para mim. É isso que Jesus está falando. Eu sou a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E não tem essa história de que, isso aqui era do tempo do papai, isso aqui era do tempo da vovó. E não tem essa história de que, tem coisas na Bíblia que estão certas, tem coisas na Bíblia que estão erradas. Não é nada disso. Isso aqui é a verdade, palavra de Deus, inspirada pelo nosso Senhor, soprada pelo Espírito Santo ao apóstolo. Isso é palavra de Deus inerrante. E é a minha regra de conduta e fé, é o meu cânon. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Isso aqui, rapaz, permanece nas sagradas letras, porque ela é capaz de te tornar sábio para alcançar a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Tem muita gente que pode virar para mim e dizer assim, Lisardo, eu não gosto quando você prega. Você fica muito tenso e é muito longo. Eu gosto de assim, pastor que conta piada, que sabe, que esse negócio assim animado, sai daqui leve. Eu gosto de uns pastores que falam o que eu quero ouvir. Vou dizer para vocês como eu me sinto. E essa é uma ilustração que não é minha, é de John Piper. Eu estou vendo os jovens na universidade se aproximarem do abismo. E eu estou gritando para eles, não vá por esse caminho. E eles não querem me ouvir. A última coisa que eu sinto quando eu estou aqui é tranquilidade. A última coisa que eu quero é que você ria. A última coisa que eu quero é que você continue fazendo as coisas que você está fazendo. Eu quero que você transforme a sua vida. Como disse Pedro à multidão, quando eles disseram, e o que faremos, pois? Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para o Deus vivo. Aceitem o Jesus, o nosso Senhor Jesus, como Salvador. Uma coisa interessante sobre seu caminho, né? Nesse mundo que a gente está, é tudo onde você vai chegar, é tudo o que você vai. E Jesus não disse, ele disse que ele é o caminho. No mundo em que a gente está, é assim, eu estou indo lá naquela igreja porque eu quero alcançar a bênção, a graça. Por quê? Porque eu quero que meu casamento dê certo, eu quero que meus filhos, porque eu quero dinheiro, porque eu quero isso, o que eu vou alcançar. E Jesus não tem nada a ver com isso. Não é o que você alcança, mas por onde você anda. Aqueles que andam pelos caminhos do mundo estão procurando alcançar as coisas do mundo. E o que diz a palavra de Deus? Diz a palavra de Deus que elas vão de mal a pior, é como pessoas que andam num lamaçal, procuram prazeres, lamaçal, vivem escorregando, procuram em dinheiro, vivem escorregando, procuram amando mais a si mesmo e se deleitando com si mesmo e com os prazeres do mundo, vivem escorregando e caindo. Mas aquele que crê nas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio nela os ventos e a tempestade, mas ela não se abala, porque o nosso Senhor Jesus diz para mim e para você que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E se eu posso confiar que eu estou pisando em terreno sólido e eu não tenho por que temer, porque Ele sabe o caminho que eu devo seguir. E eu vou terminar com o último ponto,
porque a Bíblia é útil para preparar você para viver. Toda Escritura é divinamente inspirada e útil para repreensão, para correção, para instrução, para a justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nem sempre a palavra de Deus vai ser doce como mel. Nem sempre a palavra de Deus vai sempre falar o que você quer. Muitas vezes ela vai mostrar quem você não gostaria de ser. Ela vai te repreender, mas ela vai te instruir para a justiça. Você quer saber qual é o segredo da felicidade? Tem tanta gente procurando qual é o segredo da felicidade e achando que o segredo da felicidade está numa música do Kid Abelha, né? Não. Só eu conheço a música? Qual o segredo da felicidade? Será por... Eu esqueci. Mas não é essa, não é? Não é essa a música que eu queria fazer vocês lembrarem. O segredo da felicidade é outro. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém com pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, prosperará. E quando a Bíblia diz tudo que ele fizer prosperará, ele não está dizendo que ele vai ficar rico, porque ele é cabeça, não é cauda, não é nada disso. Ele está dizendo, vai prosperar. Você vai ver os teus filhos e os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Lembra-te do teu Criador. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Essa é a prosperidade que Deus está ensinando para mim e para você. Não é o que pensam de você. Não são os sofrimentos desse mundo que são só um hiato dentro do grande espectro do que será a história da humanidade. Não é nada disso, meus irmãos. A verdade é que se nós perseverarmos até o final, nós encontraremos a salvação. Nós encontraremos a paz que excede todo entendimento e que só Deus pode dar. A verdade, meus irmãos, é que se você quer ser feliz nesse mundo, não se detenha, não se assenta e não ande com pecadores, mas tenha seu prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite, pois você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros d'água, cujas folhas não caem. Os ímpios não. Os ímpios são como a palha que o vento leva. O que aconteceu com ele? Nada. Foi embora, se perdeu. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu acabei. Que caminho você quer seguir? Que caminho você quer seguir? Qual é o seu caráter? Quem as pessoas têm visto através da sua vida? Vamos levantar, vamos orar. Pai amado, eu sei por que o inferno se levantou contra a tua santa palavra. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor está falando ao coração das pessoas que estão aqui nessa noite. E o Senhor está querendo que pessoas aqui se convertam. Pessoas aqui deixem seus maus caminhos e se entreguem a Ti nessa noite. E essas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Pai amado e bendito,
não deixe que a semente que foi plantada no coração delas se perca, seja arrebatada. Guarda, Senhor, esses jovens nas tuas mãos. É tanta gente perdendo a vida, e perdendo a vida por coisas que não vão dar a ela metade, 1/3, 1/10, 1/ínfimo da felicidade que só o Senhor pode dar. Mas o Senhor não despreza um coração contrito. E eu sei que tem gente aqui querendo dizer: eis-me aqui, a minha vida é tua. Cumpre em mim o teu querer. Quem aqui quer dizer: Senhor, faz em mim o teu querer nessa noite? Se você quer entregar sua vida a Cristo, bota a mão no seu coração e diz assim: vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó, vem já. Eu entrego a minha vida aqui a Ti. Os meus pecados o Senhor pagou na cruz do Calvário. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Cumpre em mim, Senhor, o Teu santo querer. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.